Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Maria, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. Se você gosta de assuntos relacionados à medicina natural, à medicina chinesa, ao ortomolecular, e às vezes até a psicossomática, né? Vamos até lá. Clique agora no botão inscrever-se, dá o seu joinha, tá? Clica no sininho, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre fadiga adrenal, que é um assunto que eu já falei tantas vezes antes, mas ele nunca deixa de ser atual. E ele tem surgido com grande força agora no consultório, porque esse período de incertezas econômicas, políticas, financeiras, enfim, que todos nós estamos passando, faz com que a gente fique num estado de alerta perene, num estado de alerta. Você não sai desse estado de alerta, né? E isso vai causando alterações hormonais, físicas, emocionais em você. Então, para começar, o que é fadiga adrenal? Fadiga adrenal é um termo. É um termo que a gente utiliza quando o corpo fica sob a condição de um estresse contínuo, tá? Muitos médicos não gostam desse termo, porque não tem nada de errado com o adrenal. Bom, primeiro, você tem que saber avaliar essa adrenal, né? Não é só valor de referência do laboratório, gente. Tem que fazer uma relação com a clínica. Segundo, esse termo fadiga adrenal relaciona-se muito mais com uma alteração do eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, né? Do que com alterações na adrenal propriamente dita, tá? Você não encontra, você pode pegar a suprarrenal ou adrenal, né? A mesma coisa, tá? Colocar no microscópio, avaliar, você não vai encontrar alterações ali, porque a alteração está no trajeto dessa sinalização, né? E isso é causado pelo estresse contínuo. E o que o indivíduo vai sentir? O que essa pessoa, né? Como é que eu vou saber, doutora, que eu tô com fadiga adrenal? Primeiro, gente, alterações hormonais. E alterações hormonais onde? Só na adrenal? Não. Alterações hormonais de tireoide, de hormônios sexuais e, porventura, da suprarrenal também. Segundo, alteração na sua condição de humor. Ou você vai estar muito estressado, muito ansioso, muito depressivo, tá? Terceiro, alterações de peso, para mais ou para menos. Eu vou até abrir um parêntese aqui, uma coisa que eu já falei, cansei de falar para todo mundo. Gente, aquela história de que cortisol alto é ruim, cortisol baixo é bom. Cortisol alto engorda, cortisol baixo emagrece. Isso não se concretiza na prática clínica. Pelo contrário, vocês que são meus pacientes e estão me seguindo, deixem seu comentário aqui embaixo. Muitos pacientes que têm problema para emagrecer, comem pouco, fazem atividade física e tudo mais, na verdade eles têm um cortisol baixo. E isso acontece, claro, eu não estou falando aqui de síndrome de Cushing, doença de Addison, gente. Nesse intervalo aqui dessas doenças, síndrome de Cushing é um cortisol, né, muito alto, causado por tumores, enfim. Doença de Addison é uma falência total das suprarrenais. Eu não estou falando disso, eu estou falando de gente aqui, ó, que está no meio termo. Por que um cortisol baixo pode causar ganho de peso? Primeiro, porque você se sente muito cansado, você não tem vontade de fazer nada, né? E segundo, e aqui eu vou deixar para um outro vídeo, para uma outra hora, porque o cortisol não é corticoide. Tá? Na verdade, o corticoide causa tudo o que ele causa porque ele suprime o cortisol. O cortisol ele está envolvido com quebra, tá? Da tua reserva de gordura em forma de energia. Então, se eu tenho um cortisol mais baixo, é claro que isso tudo depende de muitas coisas, né? Tô falando de uma maneira muito simplista. Você vai ter uma alteração no gasto dessa tua reserva de gordura. Vai gastar menos, pode comer menos, mas não vai emagrecer. Tá? Uma outra hora eu faço um vídeo sobre isso, mas saibam, primeiro, cortisol não é corticoide. E essa história de que cortisol alto engorda e cortisol baixo emagrece, isso não é verdade. Ok? E é muito comum, como o indivíduo tem alteração nessa curva do cortisol, porque o cortisol é um hormônio que faz a gente acordar, né? Ele faz o nosso ciclo circadiano.
É muito comum o paciente relatar o seguinte, que ele tem sono o dia inteiro. Doutora, eu sinto sono o dia inteiro, tô sempre caindo aos pedaços, mas aí quando chega de noite eu tenho insônia. Por quê? Porque o ciclo dele foi alterado e ele tem o que a gente chama de retificação da curva do cortisol. Quer dizer, o cortisol tá baixo, tá sempre baixo, ele não faz a curva, né, o pico. Eu tenho que acordar, aí vai caindo, eu tenho que dormir. Né? Ele não faz essa curva corretamente. Tá? Então, se você está sentindo isso, e muitas vezes o indivíduo nem não percebe, ele fala assim: olha, eu sou uma pessoa noturna. Cuidado, às vezes você está com uma alteração hormonal bem importante. Então, vamos resumir até agora. O que nós temos na fadiga adrenal? Alteração de humor, alteração de peso, alteração do ciclo de vigília, sono-vigília, tá? E nós temos uma queda do nosso sistema imunológico. Veja, nós temos duas formas de defesa no nosso corpo: a defesa celular e a defesa humoral. No latim, humoral vem de humor, hormônio, né? No qual o cortisol e a vitamina D desempenham um papel muito importante, tá? Especialmente na proteção contra vírus. A celular, ela é mais voltada para ação contra a bactéria, mas a humoral é mais para vírus. Então, se você tá aí pegando gripe, né, fazendo fila da gripe, aparecendo herpes para tudo que é lado, procure verificar a sua suprarrenal, tá? Procura ver o que está acontecendo. E qual que é o tratamento para isso, doutora Carol? Bom, depende do estágio em que você se encontra. Vai ter uma alteração, vão ter que modular a tua alimentação, vai ter uma dieta certinha para você fazer. Se você se encontra no estágio inicial moderado, podemos prescrever alguns fitoterápicos que ajudam a tua suprarrenal a produzir melhor, a funcionar melhor. Ashwagandha, ginseng indiano é um deles, eu acho que o principal dele, a rhodiola rose é outro componente fitoterápico que ajudaria muito nesse caso. Agora, se a tua deficiência, o seu teu excesso já é muito grave, aí a gente tem que modular com hormônios, tá? Hormônios isomoleculares tem que mandar fazer, né? Na maioria das vezes, o que eu encontro? Um paciente com cortisol muito baixo. E a modulação é feita com cortisol. E pasmem, o paciente, além de não engordar, ele começa a perder peso. Tá? Então, claro, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas para vocês entenderem o quanto a suprarrenal é importante. Uma boa dica para saber se a suprarrenal está funcionando bem ou não é medir os seus níveis de sódio e potássio. Né? Tem hormônios ali que regulam a bomba de sódio e de potássio. O organismo, em teoria, ele tem que segurar potássio e tem que jogar fora o excesso de sódio, tá? Na hora que os dois caem, sódio e potássio ficam lá embaixo, tem alguma alteração, ou sódio e potássio lá em cima tem alteração. Precisa saber verificar. Isso são pequenas alterações no exame que fazem toda a diferença. Né? Eu costumo sempre falar para os pacientes, só tem tratamento aquilo que tem diagnóstico. E o que eu encontro aqui? Um monte de gente tratando sintoma. Então, gente, com isso eu deixo essa reflexão, tá? Se essas coisas acontecem contigo, se você tá com alteração de peso, tá com baixa na imunidade, tá com alteração de humor, tem várias alterações hormonais, tá inchando, tá cansado, tá dormindo de dia, tá acordando à noite, pode ter alguma coisa de errado contigo. Procure o seu médico, ou para quem é aqui de Curitiba, ou nas proximidades. Me sigam, tá? As redes sociais estão aí, tem o meu site, eu faço consultas à distância também, ok? E não esqueçam de me acompanhar, toda semana tem vídeo novo. Um beijo, meus amores. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.